Melhores investimentos para fazer ainda em 2025. Não perde tempo. Primos e primas. Eu decidi separar aqui alguns dos melhores investimentos que você pode fazer ainda esse ano. E por que eu decidi fazer esse vídeo agora? Porque eu acredito que a gente está passando por uma das melhores janelas de oportunidades de investimento dos últimos anos. Eu nunca vi tanta coisa barata. A mão chega a dar aquela coçadinha. Mas antes de mais nada, você precisa dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal. Assim esse conteúdo vai chegar a muito mais gente e vai valorizar meu trabalho. Esse vídeo aqui vai ser dividido em duas partes. Primeiro, eu vou explicar brevemente porque eu acredito que a gente está passando por uma das melhores janelas de oportunidades de investimentos dos últimos anos. E segundo, eu vou trazer aqui alguns desses investimentos que podem se beneficiar desse cenário. Vamos então para a primeira parte. Por que a gente está numa baita janela de oportunidade? Hoje, o Brasil está passando pela combinação de 4 fatores que fazem de agora uma das melhores janelas de investimentos dos últimos anos. Então a gente tem, primeiro, taxa de juros nas alturas. Hoje a Selic está em 14,25, que é um dos maiores patamares dos últimos anos. Só para vocês terem uma ideia, a última vez que a gente teve uma Selic tão alta assim foi em agosto de 2016, o mesmo mês que a Dilma sofreu impeachment. E a expectativa do mercado é que a Selic vai subir ainda mais. Se você olhar os contratos de opção do Copom, você vai ver que a próxima reunião, dia 7 de maio, está com 65% de chance de subir e de subir em 0,5% a Selic. Se isso acontecer, a gente vai tomar a Selic em 14,75%, que aí vai ser o maior nível desde 2006. Então, esse é o primeiro fator. O segundo fator é o PL da Bolsa Brasileira, que está muito baixo. Basicamente, o PL é um indicador que mostra se as ações da Bolsa Brasileira estão caras ou baratas, em especial quando a gente compara o preço com o lucro. E é por isso que a gente chama de PL, preço-lucro. E o PL do Ibovespa, então, está com mais ou menos 9,5. Ou seja, você levaria 9,5 anos para recuperar os seus investimentos só com o lucro das empresas da Bolsa, caso tudo ficasse igual, caso nada crescesse. E a média histórica é de 11 vezes. Então está com um PL por volta de 12% abaixo da média. Só que tem um grande porém. Esse gráfico que vocês estão vendo agora na tela é o gráfico do PL da Bolsa Brasileira como um todo. E talvez vocês não saibam, mas existem duas empresas que sozinhas valem 22% da Bolsa Brasileira. É a Vale do Rio Doce e Petrobras. Então se a gente tirar essas duas empresas do gráfico, a gente tem um resultado um pouco diferente. Ao invés de um PL de 9,5, a gente vai estar com um PL então de 9,7 vezes. O que não muda muita coisa, mas se você olhar para a média, que é de 12 vezes praticamente, isso significa que o desconto fica ainda maior. Hoje então o desconto em relação à média é de algo próximo de 20%. Então é como se você estivesse comprando algo por 8 e que historicamente foi vendido por 10. A última vez que a gente teve um desconto como esse foi em janeiro de 2016, quando a bolsa estava em 40 mil pontos. Um ano depois, a bolsa subiu 60%, 3 anos depois, 97%, 5 anos depois, 200%. Foi de 40 mil pontos para 120 mil pontos. Um outro dado interessante que mostra como a bolsa brasileira está descontada é esse gráfico que vocês estão vendo aí na tela agora. A linha azul é a cotação da bolsa brasileira desde 2006. Já a linha laranja é o EBITDA, que é como se fosse o lucro operacional da bolsa desde 2006. E se vocês repararem, ali em 2021, a gente teve um descolamento entre os dois. E o que isso significa? Significa que o lucro da bolsa está muito maior que o preço do Ibovespa. E historicamente eles andaram lado a lado. Então uma das duas coisas vai acontecer. Ou o Ibovespa alguma hora vai corrigir para cima, porque o lucro está muito acima do preço, ou o lucro das empresas vai começar a cair até chegar do lado do preço que a gente tem hoje. O terceiro fator que explica a janela de oportunidade que a gente tem hoje é no fundo imobiliário. Os fundos imobiliários eles estão descontados. Eu estava dando uma lida no último relatório que o Ricardo, o nosso analista de fundos imobiliários da Finclass, soltou, e eu achei alguns dados muito interessantes que eu quis trazer para vocês. Primeiro, esse é o preço sobre valor patrimonial de cada um dos segmentos dos fundos imobiliários. E só lembrando, o preço sobre valor patrimonial mostra se o fundo imobiliário está barato ou caro. Abaixo de 1 está mais barato que o valor dos imóveis. Então, literalmente, todos os segmentos de fundo imobiliário hoje estão com preço sobre valor patrimonial abaixo de 1 e, em especial, destaque para o de escritórios e shopping, que estão com 0,65 vezes e 0,79 vezes. E detalhe, o dividend yield desses setores também estão bem altos. Hoje os fundos imobiliários de escritórios estão pagando em média 12,47% ao ano em dividendos. E os fundos imobiliários de shopping estão pagando 12,68%. Então se você investe R$1.000, dentro de um ano, você vai ter por volta de R$125 em proventos caindo na sua conta.
Aliás, se vocês querem não somente ler relatórios como esse que eu estou te trazendo aqui, mas também querem ter acesso a uma carteira de investimentos completa que vai te dizer qual fundo imobiliário investir, qual ação investir, quando vender, por qual preço e que vai literalmente te dizer o que você precisa fazer com o seu dinheiro, dia 24 de abril, a Finclass vai fazer aniversário e você pode ter acesso a tudo isso com 50% de desconto, tá? É só clicar no link aqui na descrição ou escanear o QR Code, preencher com seu nome, e-mail, tudo direitinho e entrar para a lista de espera. Agora, voltando para o vídeo, indo para o quarto fator que explica a nossa grande janela de oportunidade, a gente tem uma das coisas mais importantes de todas, noticiário pessimista. Tem uma imagem bem legal que mostra o gráfico do Ibovespa junto com as capas de revista. E o que você vai perceber é muito simples. Quando a bolsa está nas máximas, a gente vê notícias como o Brasil descobre a bolsa, uau, voltamos a crescer, o brilho da bolsa, a euforia chegou. Aí quando a bolsa está indo mal, a gente vê notícias como a crise já está entre nós, a bolsa virou mico, a fuga da bolsa, o que há de errado com a bolsa. E as pessoas, elas precisam entender que os jornais e revistas, elas estão no negócio de vender papel, de vender notícia, não de dar conselho de investimento. Agora adivinha como que estão as notícias nos últimos tempos? Fuga de capital estrangeiro da bolsa é o maior em 9 anos. HSBC rebaixa ações do Brasil para venda e aponta armadilha de valor. Número de investidores pessoa física em renda fixa é 4 vezes maior que em renda variável. A pergunta que eu te faço agora é, com base em todos os fatores que eu te trouxe aqui, juro nas alturas, bolsa brasileira descontada, fundos imobiliários descontados e notícias pessimistas, você acha que a gente está passando por uma janela de oportunidade? Deixa nos comentários. O ponto aqui é o seguinte, a gente tem esse cenário hoje. Quais são os investimentos que podem se beneficiar de tudo isso de alguma forma? Bom, então a gente vai para outra parte do vídeo. Quando a gente fala de juros nas alturas, a gente tem um cenário possível, positivo, para 3 tipos de investimentos: fundo imobiliário, ações e títulos de renda fixa. Na verdade, quando os juros estão altos como estão hoje, este é um cenário positivo para comprar basicamente tudo. E é em cenário parecido com esse que a gente está vendo que você precisa trabalhar e economizar o máximo possível para investir o fruto do seu trabalho e ver ele sendo multiplicado por meio dos investimentos. Eu digo isso porque quando os juros estão altos, as pessoas fogem dos fundos imobiliários e eles ficam com desconto. Quando o juro está alto, as pessoas fogem da bolsa e surgem também descontos em ações. E quando os juros estão altos, você pode receber muitas vezes mais de 1% ao mês, praticamente sem risco. Então, todas as classes de ativos ficam de alguma forma atrativas para investir. E como vocês têm visto aqui no canal, eu invisto toda semana publicamente o meu dinheiro e eu já investi em todas essas classes de ativos. Então, eu vou trazer aqui alguns investimentos que eu recentemente tenho olhado com um pouco mais de carinho. O primeiro deles é renda fixa americana de longo prazo pré-fixada. Se vocês acompanham o Rumo ao Trilhão, eu investi num ETF chamado VCLT. Ele nada mais é do que uma cesta de títulos de dívida corporativa de longo prazo, que são títulos com mais de 10 anos de vencimento. Então, é como se você tivesse investindo em dívidas de empresas com um grau de investimento chamado de investment grade, que são levemente mais arriscadas, já que o risco de crédito é maior por eles serem títulos de dívida corporativos. Mas, diga-se de passagem, nem o Brasil tem esse risco de crédito. Hoje o Brasil tem um grau de risco chamado de high yield, que é abaixo do grau de investimentos dessas empresas. Então, pelo menos em teoria, é mais arriscado investir no Brasil do que investir nesse título. E por que eu tenho olhado com mais carinho para isso? Hoje, esse título está pagando por volta de dólar mais 4,7% ao ano. E segundo alguns dados da Bloomberg, a gente teve uma taxa dessas nos títulos do Tesouro Americano só em 1,5% das vezes. Geralmente essas taxas rodam de 1 a 3%. Então foram poucas as vezes que a gente teve títulos pagando dólar mais 4,5% ao ano. E esse foi o resultado desse tipo de título nos últimos 15 anos. O Ibovespa rendeu 85%, o CDI rendeu 288% e o dólar mais 4,7% rendeu 560%. É muita coisa. O segundo investimento que eu tenho olhado com mais carinho é a renda fixa indexada à inflação de longo prazo no Brasil. Eu fiz um vídeo completo falando sobre o título do Renda Mais e o que ele pode gerar de retorno caso a gente veja um cenário de queda da taxa de juros do Brasil nos próximos anos. Eu vou deixar no card aqui para vocês assistirem, mas a ideia é muito simples. É usar da marcação a mercado a meu favor. E como hoje a gente tem títulos que vencem em 2084, esse efeito ele fica ainda maior, porque a ideia não é esperar até lá. O terceiro investimento é fundo imobiliário. Mais especificamente, os fundos de fundos. Talvez vocês não saibam, mas você pode investir em fundos de papel, em fundos de tijolo, em fundos híbridos e em fundos de fundos, que como o nome diz, são fundos com outros fundos dentro. E por que pode ter sentido ter fundos de fundos na carteira agora? Seguinte, esse gráfico que vocês estão vendo aí na tela é o resultado do IFIX, que é o Índice de Fundos Imobiliários. Em específico,
especial contra os fundos de fundos em 2023. Repare então como normalmente os fundos de fundos eles sobem mais do que os fundos imobiliários na maior parte das vezes. Em 2024 aconteceu a mesma coisa, só que o inverso. Os fundos de fundos tiveram quedas muito maiores que o IFIX na maior parte das vezes. Ou seja, quando o mercado sobe, os fundos de fundos sobem mais. E quando o mercado cai, os fundos de fundos desvalorizam mais. E como eu mostrei para vocês no começo do vídeo, a gente tem hoje a maior parte dos fundos imobiliários descontados e negociando abaixo do valor patrimonial. Quando a taxa de juros começar a cair e esses fundos imobiliários destravarem valor, o impacto nos fundos de fundos vai ser muito maior. E sem contar também as ações que vocês devem ver investindo toda segunda-feira, às 7 horas da noite, né? Primos, esse foi o vídeo de hoje. Deixa nos comentários o que vocês estão comprando para a carteira de investimento de vocês. Um grande abraço, até a próxima e tchau.